paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti, nós estamos aqui para dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2020, na lição dos adultos, estudando a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos agora na nossa lição número 2, a videoaula 1 está disponível aqui no canal EBD. As aulas ficam agrupadas em uma playlist, numa biblioteca, facilitando para você a localização. E você que já tem nos acompanhado, muito bem-vindo a mais essa aula. Você que está chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, é muito bem-vindo também. Nesse período de quarentena, de confinamento que o Brasil está vivendo, boa parte do mundo também, nós estamos realizando algumas transmissões ao vivo. Então você que é inscrito no canal EBD recebe a notificação do dia e o horário dessas transmissões. Nós fizemos a última transmissão, tratamos do tema Vencendo a Ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. E nós tratamos durante o período de 1 hora, nessa transmissão ao vivo aqui pelo canal EBD no YouTube, sobre esse importante tema. Na quarta-feira, querendo Deus, essa aula está sendo publicada na segunda-feira. Na quarta-feira, querendo Deus, será a nossa próxima transmissão. E você está convidado a participar e convidado a convidar outras pessoas também para estarem conosco. Existe a possibilidade ali de se fazer perguntas também, de se participar ao vivo durante a transmissão. Muito bem, a nossa lição número 2 tem data de 12 de abril de 2020. O nosso tema, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo está em Efésios 1 e verso 3, que diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, versos 3, 4 e do 9 ao 14. Nós temos incentivado aqui, como nosso estudo geral do trimestre é a carta de Paulo aos Efésios, então você fazer a leitura dela por completo e ler aquele texto semanal que nós estamos tratando aqui nas videoaulas semanais, mas fazer a leitura completa da carta, e como ela não é tão extensa, mais do que uma vez, certamente vai clarear bastante o entendimento dos temas que nós estamos tratando aqui em cada uma das semanas. Desde a aula passada, que teve um caráter introdutório, agora nessa nós vamos aprofundar um pouco mais, e assim nas próximas aulas, completando as 13 lições do trimestre. O nosso objetivo geral: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Vamos concluir então aqui a nossa parte introdutória. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Nós lemos no texto áureo, ou melhor, na verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. E um texto que nós podemos acrescentar então aqui é Apocalipse 13 e verso 8. Anote essa referência, ela não consta aqui da revista, e nós trazemos em todas as aulas diversas referências que ajuda bastante no entendimento daquilo que está sendo estudado. Nessa referência de Apocalipse 13 e verso 8, fala a respeito do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração. Nós vamos ter na sequência, por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido. Nós vamos tratar nessa aula, mais uma vez, desse importante tema que é a questão da gratidão. Estamos falando aqui a respeito de tudo que nós temos em Cristo, e nós devemos ser eternamente gratos por tudo que Cristo fez por nós, amém? Então, agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos, ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores.
Está aí a nossa introdução, agora nós vamos adentrar nos nossos tópicos com os seus subtópicos, resumi-los de uma forma clara, prática, bem objetiva, como sempre fazemos. Se tudo isso já está sendo bênção na sua vida, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei, não deixe de clicar aqui como forma de gratidão, compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nesse período que muitas igrejas têm feito a EBD online, então seria importante esse reforço também em todos os seus contatos. Se essas aulas, o que está sendo tratado aqui está sendo bênção na sua vida, pode abençoar a vida de muitas outras pessoas. Então compartilhe, seja um inscrito no canal EBD, os inscritos recebem de primeira mão as atualizações semanais, tanto das videoaulas quanto das transmissões ao vivo também, e deixe o seu comentário aqui na timeline do YouTube, nós lemos todos os comentários. Vamos então ao primeiro tópico, a nova posição em Cristo. Temos 3 subtópicos aqui. E os 3 subtópicos são introduzidos com o seguinte: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então eu destaco aqui, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Por quê? Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quantos pecaram? Todos pecaram e todos ficaram destituídos da glória de Deus. E qual é o preço disso? Qual é o salário disso? Mesmo Romanos, agora capítulo 6 e verso 23 diz: e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, presente, a graça, o favor imerecido que nós tratamos na aula passada de Deus é a vida eterna que está única e exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então o primeiro subtópico fala a respeito da doxologia. Nós temos diversos exemplos nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento também, da doxologia, um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. E a origem dessa palavra é do grego, na junção de 2 palavras, doxa, que significa glória, e logia, que significa palavra. Por que não logia? Obviamente em português logia, mas no grego não existe G com som de J como nós temos no nosso português. Agora, o que significa então essa palavra? Manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos e hinos. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Então, tendo sido definido o que é doxologia, vamos aqui à leitura e aos comentários principais. Após expor os versículos de abertura da epístola, que é Efésios 1, versos 1 e 2, lembrando que esse foi o conteúdo estudado na aula passada. O apóstolo Paulo apresenta em sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus através dessa doxologia. Muito bem, então chamar a atenção aqui a respeito, principalmente destacando a verdadeira adoração e a bondade ativa de Deus. Uma vez Jesus disse assim: este povo, citando o profeta Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não vê como vê o homem. Como o homem vê? O homem vê a aparência, vê a fachada. E muitas vezes enche os olhos humanos, mas há muitas coisas que enchem os olhos humanos, mas não enchem os olhos de Deus. E há coisas que são desprezíveis aos olhos humanos, mas enchem os olhos de Deus. Então Jesus disse, citando o profeta Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós estamos aqui falando a respeito da verdadeira adoração. Estamos falando de doxologia, de um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. E Jesus conversou com a mulher samaritana em João 4 e falou a respeito desse assunto. Disse que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores. Então, se existem os verdadeiros, existem os falsos também, que são aqueles que honram com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí Jesus disse, o Pai procura esses verdadeiros adoradores. Então nós temos dito que Deus levanta quem e o que Ele quiser, mas adorador Ele procura. Glória a Deus. Será que Ele pode encontrar nas nossas vidas? Amém? Muito bem. Na sequência nós vamos ter, ele começa pela frase, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
onde bendito significa digno de louvor. Então aqui podemos ainda acrescentar o seguinte: bendito significa digno de louvor. Então já temos duas coisas importantes aqui. Quais são? Louvor e adoração. Falamos algo a respeito de adoração e sobre louvor. O Salmo 103 e o verso 7, existem duas palavras-chave ali que distinguem louvor e adoração, e ambas as coisas são importantes. A Bíblia vai dizer: Deus habita no meio dos louvores. O profeta Isaías vai dizer: esse povo que formei para mim, para que me desse o louvor. Agora, qual é a distinção principal? Este Salmo, Salmo 103, verso 7, diz assim: esse povo que formei, ou melhor, Salmo 103, verso 7 vai dizer o seguinte: fez notórios os seus caminhos a Moisés. Atente bem, o que Moisés conheceu de Deus foram os seus caminhos. E a sequência diz: e os seus feitos aos filhos de Israel. O que Israel conheceu de Deus foram os seus feitos. Então podemos colocar assim: Moisés conheceu o coração de Deus, a mente do Senhor. E o povo de Israel conheceu as mãos do Senhor, aquilo que ele faz. E aí está a distinção entre louvor e adoração. Louvamos a Deus pelas coisas que ele faz, e eu digo para você, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Muito bem. Agora nós adoramos a Deus por quem ele é. E é muito significativa essa distinção aqui, a importância disso dentro de um subtópico que nós estamos tratando a respeito de doxologia, hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Um último comentário aqui no primeiro subtópico. Nós vamos ter na metade do comentário o seguinte: nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Então diz para você que a questão da gratidão iria estar presente, mas os comentários que fizemos aqui para o primeiro subtópico é suficiente. No segundo subtópico vamos tratar da gratidão. Então vamos a ele: as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Então, antes de exemplificar essas bênçãos espirituais, vamos destacar essa questão: não são bênçãos materiais. Deus preocupa-se com as nossas necessidades? Certamente. Não existe ensino na Bíblia para nós corrermos atrás de bênçãos. Mas existe um ensino muito significativo para esse ponto da lição, que é Deuteronômio 28 e verso 2, que eu vou fazer a leitura se você quiser me acompanhar. Deuteronômio capítulo 28 e o verso 2 diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O profeta Isaías vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, enquanto alguém pode correr atrás de bênçãos, Deus está interessado na nossa fé e na nossa obediência, porque as bênçãos vão nos seguir e nos acompanhar. O Senhor Jesus, dentro desse assunto, disse algo muito importante, num conhecido texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, eu chamo a atenção para o verso 31. Mateus 6,31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que, e aqui tem uma palavra-chave, necessitais. O grande problema, geralmente, nosso não são as necessidades, mas o supérfluo. O Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? As coisas do contexto dessa passagem, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem, inclusive a conclusão do capítulo 6 é um texto muito importante para os dias que o Brasil e que o mundo está vivendo, quando Jesus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que o Senhor Jesus está dizendo é: viva um dia de cada vez, porque a cruz é de cada dia, o pão nosso é de cada dia, o maná era para cada dia, e nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Então, quando Jesus diz, basta cada dia o seu mal, quer dizer, viva e decida o que tem que se decidir hoje, faça o que tem que ser feito hoje, a nossa parte nós temos que fazer, mas não traga para o dia de hoje lutas que ainda não aconteceram e só Deus sabe se vai acontecer. Muito bem.
Agora, quais são então, não sendo as bênçãos materiais? Aliás, eu posso acrescentar algo aqui muito importante. Quando alguém diz venha, não diz nem venha para Jesus, venha para tal lugar. E se você não era empresário, você vai ser empresário. E se você não tinha isso, você vai ter. Então é muito importante sempre chamar a atenção que Cristo não morreu na cruz para nos dar casa, carro, empresa. Isso aí até um ímpio que seja perseverante, que alguém que construa uma carreira, alguém que faça a sua parte, ele pode adquirir todas essas coisas, como muitos adquirem. Cristo morreu na cruz foi para salvar a nossa alma e restabelecer a nossa comunhão com o Senhor. Não tem a ver com essas questões materiais. Agora, Deus conhece as nossas necessidades e está assegurado no Evangelho o suprimento dessas necessidades. Amém? Quais são as bênçãos espirituais e que obviamente são bem superiores, conquistadas lá na cruz, porque a palavra-chave aqui é em Cristo. O título desse tópico é a nova posição em Cristo. Então tudo que nós estamos estudando aqui é em Cristo, é por causa de Cristo. As bênçãos mencionadas na longa passagem de Efésios 1, do 3 ao 14, são algumas delas. E olha que maravilha, e esse é o motivo de gratidão. Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Eu sempre tenho dito, não foi com ouro, prata ou pedras preciosas que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Pedro disse isso na sua carta, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Então sempre tenho dito que foi graça. E graça é favor imerecido, mas não foi de graça. O preço foi o preço de sangue precioso. O que mais nós temos aqui? Acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Então algumas dessas bênçãos. E aí no final do segundo subtópico nós temos: essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus. Ou seja, vamos ser gratos por tão gloriosa salvação. Precisamos ser eternamente gratos e diariamente nas nossas orações. Os pedidos podem estar incluídos nas nossas orações diárias. Todas as nossas necessidades devem ser apresentadas ao Pai, mas a gratidão precisa estar bastante presente também nas nossas orações. E por quantas coisas nós devemos ser gratos? Estas todas que nós acabamos de falar, essas bênçãos espirituais. Mas inclui outras coisas. 1 Tessalonicenses 5,18 nos dá a resposta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Glória a Deus. Em todas as coisas damos graças, porque Romanos 8,28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o terceiro e último subtópico, a nova condição. Aqui nós temos o seguinte: a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. O texto-chave é 2 Coríntios 5,17, que diz o seguinte: se alguém está em Cristo, mais uma vez, em Cristo, tudo que nós estamos estudando aqui é em Cristo. Temos tudo isso em Cristo. Então se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é uma recalchutagem, não é uma melhorada, é uma nova criatura. E as coisas velhas, elas já passaram. Paulo vai dizer, Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigam para o alvo, para as coisas que estão diante de mim. E eu tenho sempre usado o exemplo do automóvel. No automóvel, o retrovisor é desse tamanhozinho e o vidro dianteiro é bem maior comparado com o retrovisor. Tem uma mensagem ali, a mensagem do automóvel. Qual é a mensagem? Que na caminhada da vida, de vez em quando, damos uma olhada para trás, mas focamos à frente, o alvo, porque coisas maiores e melhores estão por vir do que o que ficou daqui para trás. Você acredita nisso? Amém? Glória a Deus, porque a vida é vivida daqui para frente. Se nós estamos vivos, é um sinal de duas coisas, pelo menos. Deus ainda tem um propósito bendito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Muito bem. Ainda vamos ter aqui, para conclusão, essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo
pecado. Desse modo não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. E como disse, precisamos ser eternamente gratos por tão gloriosa salvação. Amém? Então está aí o resumo, claro, prático, bem objetivo do nosso tópico 1. Isso nos leva a caminharmos aqui, tópico 2 agora, uma vida cristocêntrica neste mundo. O que introduz o tópico 2 é esse comentário. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, aqui trata-se do capítulo mais triste da história da humanidade, que é Gênesis 3. Mas em Gênesis 3, nós temos também a promessa da solução para isso. É o verso 15, aonde o Senhor Deus vai dizer o seguinte: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso teve cumprimento quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e cumprindo o plano eterno da salvação, como falamos na introdução, um projeto desde toda a eternidade. Depois de tudo isso cumprido, Cristo disse: Tetelestai, está consumado, foi feito, bem feito e de uma vez por todas. Muito bem, tendo dito isso, vamos aos nossos subtópicos. O primeiro deles, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos, estava oculta aos santos de Deus. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade. Nós sabemos que a vontade de Deus, Romanos 12:2, diz que ela tem 3 atributos. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, revelada segundo o seu beneplácito, a sua boa vontade, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Está aqui o nosso primeiro subtópico. Eu quero acrescentar apenas, nós estamos dentro de um tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. Então já está claro a revelação do mistério no primeiro subtópico. O segundo vai dizer em que tempo da história que isso aconteceu, a plenitude dos tempos, o tempo exato, o tempo perfeito, o tempo de Deus, o Kairos e não o Cronos. Antes de adentrar nesse importante assunto, eu chamo a atenção para a palavra cristocêntrica, quando nessa aula nós falamos a respeito de louvor e de adoração. E falando de uma maneira geral, muito se poderia ser dito a respeito de hinos. Eu aprecio muito os hinos da harpa cristã, canto constantemente nos meus momentos devocionais, porque os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Aqueles hinos, eles têm uma mensagem bastante profunda que continua tocando as nossas almas em todas as épocas, não é? Agora, falando de uma maneira geral, há um empobrecimento muito grande em relação à área da música, com hinos que muitos nem poderiam ser chamados de hinos. Estamos destacando aqui a palavra cristocêntrico. Por quê? Porque na geração passada, de um modo geral, nós cantávamos o quê? Tu és. Eu estou me dirigindo a quantas pessoas que já cantaram alguma vez na vida Tu és fiel, Senhor, por exemplo. Tu és. Então, quando nós cantávamos Tu és, quem estava no centro? Cristo. Era um louvor cristocêntrico. Hoje o que mais se canta é Eu sou. Você percebe que o homem está no centro, é antropocêntrico. Então, eu estou chamando a atenção disso para chamar a atenção de uma coisa muito importante. O que é? O problema geral não está na área da música, está nos púlpitos, na área da pregação. Então, chamando a responsabilidade para nós, pregadores e ensinadores. Porque o que se canta numa geração é o que se prega numa geração. Então, o que pregávamos na geração passada? Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, em breve vem buscar a sua igreja. Pregávamos a mensagem da cruz. O que nós cantávamos? Rude cruz se erigiu. Cantávamos a mensagem da cruz. O que muito hoje, e
lembre-se que eu estou falando de uma maneira geral. Se prega, entre aspas, porque não é pregação. Se ensina, entre aspas, porque não é um ensino genuinamente bíblico. É muita autoajuda, é o homem no centro. Então, o que se espera que se cante nessa geração é o reflexo desse tipo de pregação, entre aspas, desse ensino, entre aspas. Então, a solução é a mudança dos púlpitos na área da pregação e na área do ensino. Se nós pregarmos a genuína palavra de Deus, a mensagem do arrependimento, a mensagem da cruz, se nós ensinarmos com a palavra de Deus de uma forma totalmente cristocêntrica, genuína, como tem que ser, isso tem o seu reflexo na área da música também, quando tratamos sobre louvor e adoração. Amém? Muito poderia ser dito, é o suficiente para a proposta aqui da nossa lição. Então, a plenitude dos tempos é o nosso segundo subtópico. Aqui nós vamos ter na metade do comentário o seguinte: a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo, ou seja, no segundo Adão, isso é restaurado. Isso nos leva a um capítulo muito importante da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, você poderia ler todo o capítulo 5, eu vou destacar aqui 3 versículos, o 12, o 15 e o 18, que diz o seguinte, Romanos 5, 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, quem tinha ouvido a ordem do Senhor, por isso ele está sendo responsabilizado, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, que é Romanos 3, 23, que eu citei agora há pouco. O verso 15 diz o seguinte, mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, a graça, o favor imerecido, o dom, o presente de Deus. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E o verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E quero acrescentar 1 aos Coríntios capítulo 15 e o verso 45, falando a respeito do último Adão. 1 aos Coríntios 15 e verso 45 nos diz o seguinte, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, quando nós lemos aqui a ruptura provocada pelo pecado de Adão, é agora restaurada completamente em Cristo. Ainda vamos ter aqui, a respeito do tempo, da plenitude do tempo, na parte final do comentário, a dispensação ou a administração desse plano será a plenitude dos tempos. E se refere a quê? Vindo a plenitude dos tempos, como nós temos na citação aqui. No tempo ideal, no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo de Deus, não um tempo cronológico. Então isso nos leva à continuidade da leitura. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, da onde vem o quê? Cronologia, cronológico. Eu sempre tenho dito que os livros da Bíblia não estão colocados na sequência em ordem crono, que vem de cronos, cronológica, ou seja, em ordem de data. Mas se você tirar o cronos, fica o quê? O lógica. São colocados em ordem lógica. Gênesis fala da origem, do princípio, logicamente está no princípio. Mateus, não sendo o mais antigo livro do Novo Testamento, está no começo, porque Mateus é o que faz o link entre o Antigo e o Novo Testamento. Então existe uma ordem lógica. Mateus foi escrito originalmente para os judeus, para mostrar que todo o Antigo Testamento, quando falava a respeito do Messias, tudo isso teve cumprimento no Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho segundo Mateus faz o link entre o Antigo e o Novo Testamento. Agora, a palavra usada aqui na plenitude dos tempos é kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, concluindo o segundo subtópico, é muito importante, como uma aplicação prática para a nossa vida também, descansarmos no tempo de Deus. Deus não está atrasado na minha vida e na sua vida dentro do projeto que Ele tem, não só a nível
geral, mas a nível individual com cada um de nós. Se a nossa impressão digital é única, o projeto de Deus na nossa vida é único também. Então é muito importante nós entendermos a questão do tempo de Deus. O sábio disse em Eclesiastes, você poderia ler também todo o capítulo 3, que inicia assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu digo para você que bênção só é bênção quando é no tempo de Deus. Sabe o que nós temos em Provérbios 10, 22? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O terceiro subtópico, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Quem são gentios? Aqueles que não são judeus. Então, judeus e gentios, ou seja, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Na verdade, na mesma epístola aos Efésios, Paulo vai tratar desse assunto novamente e vai falar que desses dois povos fez um povo só. Que povo? A igreja. Aonde está isso? Está em Efésios 2,14. Vamos ler? Efésios 2,14. Efésios 2,14 diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, o qual de ambos os povos fez um. Que povos? Judeus e gentios. Ambos os povos fez um. Que povo? A igreja. E derribando a parede da separação que estava no meio. Então, Efésios 2, a partir do verso 11 até o final, trata de que assunto? Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Muito bem. E concluindo agora o tópico 2, por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Quero concluir o tópico 2 levando todos a primeiro livro das Crônicas. Davi entendia muito bem que tudo vem de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Aqui nós vamos ter Você poderia também ler todo o capítulo que fala a respeito das ofertas de Davi e de uma oração que Davi fez a partir do verso 10. Mas olha o que Davi diz no verso 14, primeiro livro das Crônicas 29 e 14. Quando nós acabamos de ler na revista, por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. Davi diz o seguinte: porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Glória a Deus, que texto extraordinário, e esse reconhecimento que tudo vem do Senhor e é para a sua glória. Amém? Muito bem, vamos caminhar para a conclusão da lição. Tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Aqui são dois subtópicos, e o primeiro deles fala a respeito do selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Agora, quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Então todo trabalhar já começa com a pessoa bendita do Espírito Santo. Está em João 16, verso 7 e verso 8, que diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence quem? A criatura. Marcos 16, 15, a grande comissão. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quando essa criatura dá uma resposta positiva a essa mensagem, se arrepende, o arrependimento gera o novo nascimento, aí se concretiza João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, serem chamados filhos de Deus. João 1,12. Então essa pessoa recebe o quê? O selo do Espírito. A partir de então é propriedade exclusiva de Deus. Nos tempos bíblicos o selo era usado como sinal de propriedade, de posse. E todos os filhos de Deus, de João 1,12 que eu mencionei, quem são eles? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E o Espírito Santo testifica essa convicção, essa certeza de que nós somos filhos de Deus.
como está em Romanos 8, versos 9, 15 e 16. Na sequência, assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Eu destaco aqui, santificar, para chamar a atenção pelo seu nome, para o seu nome, Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quando está morando em alguém, quando alguém é templo do Espírito Santo, a primeira coisa que ele passa a fazer na vida da pessoa é operar a santificação, a santidade na vida dessa pessoa. Lembrando que foi dito na carta aos Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a salvação que nós estamos falando aqui da graça, e que é graça, mas não foi de graça, ela tem vários aspectos da salvação. Um deles é a justificação. Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora existem aspectos da salvação que são progressivos, e aqui está um deles, santificação. A santificação tem um início, quando há o arrependimento, o novo nascimento, mas é um processo progressivo. Nós todos estamos em obras, e a santificação bíblica, e santo é separado, não é perfeito, é hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. E Efésios, que nós estamos estudando aqui no capítulo 4 e verso 12, diz que os dons foram dados como presente à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Então são santos, mas não são perfeitos, mas estão sendo aperfeiçoados. E Filipenses 1,6 diz que aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoando. Muito bem. E concluindo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então, mais duas questões aqui importantes. Eu tenho dito que Deus, antes de ser um Deus de regulamentos, é um Deus de relacionamento. Nós somos criados para relacionamento. Temos o episódio de Marta e Maria, e quando Marta estava envolvida nos afazeres domésticos ali, isso tem o seu valor e tem a sua hora, tem a hora de trabalhar. Maria estava aprendendo aos pés de Jesus. Jesus disse, essa aqui escolheu a melhor parte, essa parte não lhe será tirada. Qual é a melhor parte? A do relacionamento. Então é importante fazer a obra, mas o nosso chamado é para viver um relacionamento com Cristo, através da pessoa bendita do Espírito Santo. E inclusive é no relacionamento que vem a direção para a obra, porque muitas vezes falta de direção é falta de comunhão. Então essa é a primeira questão. E a outra sobre o fruto do Espírito. O que devemos destacar aqui é que nós acreditamos nos dons espirituais, nós acreditamos que eles são para o dia de hoje, mas muitas vezes pregamos pouco e não mencionamos a questão do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo na nossa vida, sendo formado em nós, Gálatas 5:22. Esse assunto é tão importante que Mateus 7:21, o próprio Senhor Jesus vai dizer o seguinte, nem todo aquele que me diz, sublinhe na sua Bíblia, diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do Pai. Mas aquele que faz, sublinhe, faz. Jesus fez distinção entre dizer e fazer. Não somos o que dizemos, somos o que fazemos, porque pelo fruto é que se conhece a árvore. E sabe o que Jesus diz na sequência? Ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, não profetizamos em seu nome, profecia é dom. Não operamos maravilhas no seu nome, operação de maravilhas é dom. E Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês não têm o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Então é algo para nós refletirmos com bastante seriedade. E na conclusão agora, segundo o subtópico, o penhor da nossa herança. Da metade para o final nós temos, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Ou seja, foi paga já uma parcela, já é minha propriedade e eu vou voltar para buscar aquilo que eu adquiri, aqueles a quem eu adquiri. Esse que é o sentido aqui. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então, Jesus disse, tetelestai, está consumado, foi feito, bem feito e feito de uma vez por todas. Fomos comprados, também disse nessa aula, por bom preço, o preço precioso do Senhor Jesus Cristo. Já somos propriedade dele. E esse penhor significa
eu vou voltar para buscar aqueles que são meus. Então eu quero concluir essa aula com João 14, dentro de um período que o mundo está vivendo, bastante conturbado, período de quarentena, período de confinamento, e dentro de uma lição que acabamos de falar, que somos propriedade do Senhor e que Ele vem nos buscar, nada melhor do que juntarmos as duas coisas, então, para a conclusão com João 14, do 1 ao 3. Diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, uma palavra muito importante para trazer a lembrança que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, no dia bom, no dia mau. Receba essa palavra para o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim, disse o Senhor Jesus. Quanto ao seu retorno, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Amém? Que lição maravilhosa. Estão aí comentados todos os pontos principais da lição, de uma forma clara, prática, bem objetiva. Foi bênção na sua vida? Então, deixe o seu like aqui como forma de gratidão. Se foi bênção para você, pode ser bênção para outras pessoas. E você pode abençoar outras pessoas compartilhando com todos os seus contatos as nossas videoaulas aqui do canal EBD. E disse no início, e reitero agora, estamos nesse período fazendo diversas transmissões ao vivo. A última tratamos sobre o tema ansiedade, vencendo a ansiedade. Então, fique atento nas nossas próximas transmissões, aqui através do canal EBD, e estamos em todas as redes sociais também. No Facebook, Agnaldo Bet e Eliane Bet, temos 2 perfis com 5.000 pessoas em cada um. Temos também uma página, Agnaldo Bet, o Instagram, Agnaldo Bet também, e temos a oficial do canal EBD, facebook.com/canal EBD. Você pode nos acompanhar em todas essas redes sociais, as nossas aulas são publicadas em todas essas redes sociais e as transmissões ao vivo são compartilhadas também. Olha, se você quiser informações sobre a nossa próxima caravana para Israel, novembro de 2021, e precisa de maiores informações, os contatos através do WhatsApp que aparece em todos os vídeos ou do e-mail que aparece na descrição de todos os vídeos também. Devido a esse período de confinamento, de quarentena, obviamente, todos os eventos e ministramos praticamente toda semana em algum lugar do Brasil ou do mundo. Esses eventos, obviamente, eles não foram cancelados, mas adiados, estão sendo reajustados. Esperamos que logo tudo isso passe. Se você também, para mais adiante, deseja nos agendar, são esses mesmos contatos. O nosso próximo encontro na lição dos adultos será, querendo Deus, na lição número 3, eleição e predestinação. Até lá, querendo Deus, e que Deus continue te abençoando ricamente em nome do Senhor Jesus.